Queridos, nós temos falado muito de novos tempos, de tempos diferentes, de novidade de vida. Nós temos falado muito de tempos de presença do Senhor. E nós temos que prestar atenção nos tempos, nos sinais, conforme nós temos vindo pregando. Semana retrasada pregamos a respeito da finalidade da nossa salvação, que sejamos inseridos na igreja. Semana passada o César trouxe uma mensagem em Apocalipse capítulo 3 a respeito da igreja de Laodiceia, num paralelo com a igreja dos últimos dias. E hoje nós vamos falar ainda sobre os últimos tempos, sobre a volta do Senhor, sobre os novos tempos que nós devemos ansiar viver. E eu quero que vocês abram comigo a Bíblia de vocês no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 21. Lucas 21, nós vamos meditar no sermão escatológico de Jesus, segundo a visão, segundo o relato de Lucas. Em especial, a pequena parábola da figueira, verso 29 ao 33. Lucas 21, a partir do 29. Faremos a leitura até o 33. A palavra do Senhor diz: Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começar a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o reino de Deus está próximo. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos orar. Amado Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, e engrandecemos ao Teu santo nome, gratos por Tua misericórdia, por Tua graça, e principalmente, Pai, por termos a oportunidade de ainda com liberdade termos diante dos nossos olhos a Tua santa palavra. No nome de Jesus, guia-nos segundo a Tua luz, segundo a luz do Teu Espírito Santo, para que compreendamos tudo o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós recentemente entramos numa nova estação. Aliás, esse é o título da nossa mensagem de hoje: Tempo da Nova Estação. Mês passado, acabamos de entrar no outono, tempo em que o clima começa a ficar mais frio, onde nós vemos as árvores caindo, se despindo de suas folhas, onde nós vemos até algumas flores colorindo um tempo que começa a ficar mais seco um pouco. Nós vemos, por exemplo, as paineiras pelos campos todas floridas, o campo todo cor-de-rosa, todo bonito, indicando que uma nova estação chegou, que um novo tempo chegou, comunicando para nós que mais um ciclo se encerrou para que outro venha se iniciar. A mudança de uma estação, a mudança climática, traz sinais de transformação, são sinais de mudança. O calor predominante, forte, cortante, o tom que antes era mais verde, dão lugar a dias um pouco mais curtos, noites um pouco mais longas, tom mais alaranjado, mais acobreado, de modo que nós precisamos observar estes sinais dos céus e olhar para a palavra de Deus. Até porque o salmista diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. De modo que temos que a palavra de Deus, o santo conselho, convida os seres humanos, e especialmente aos servos do Senhor, a estarem atentos a
todo tipo de sinais. Todos os sinais, queridos irmãos, estão gritando, estão clamando a cada um de nós: Jesus está voltando. Olhando para o céu, olhando para as estações, o verão de hoje não é como o verão de outrora. O outono dos dias de hoje não é como o outono de antigamente. E assim, todas as demais estações. Cada sinal, queridos, deve ser encarado com temor, porque Deus se comunica através da natureza. Todo sinal é voz de Deus e ecoa o clamor do Senhor ao seu povo, a partir das Escrituras, a partir da sua revelação. Os sinais, eles estão mostrando, meus irmãos, a volta de Jesus está cada dia mais próxima. E isso vem sendo mostrado, não é de hoje, já há certos tempos. O que nós temos aqui neste texto? Nós temos Jesus após proferir o seu sermão escatológico, o seu sermão sobre o fim dos tempos, contando aos seus discípulos mais uma parábola, dentre tantas outras que ele contou. Essa parábola conhecida como a parábola da figueira. E o que Jesus faz aqui é convocar os seus discípulos a se atentarem a três coisas, basicamente, sempre em conjunto: sinais, os tempos e a palavra de Deus. Devemos estar atentos aos sinais, aos tempos e à palavra de Deus, de modo que, considerando essas três coisas em conjunto, nós crentes temos o dever de permanecermos atentos, uma vez que o grande e temível dia do Senhor, como diz o profeta Joel, virá, e virá sem demora. Ou virá em glória, ou individualmente a cada um de nós, na hora da morte. Portanto, consideremos o conjunto destes três elementos, e relembremos, queridos, quais posturas Deus exige de nós, em resposta a essa grande verdade, que a própria natureza clama: Jesus está voltando. Primeiro, sinais mostram que Jesus está voltando. Olha o verso 29 ao 31. Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Jesus convoca os seus discípulos para um contexto com o qual eles estão acostumados. E Jesus fala: preste atenção, observe o que vocês já conhecem há tempos. Não fiquem indiferentes àquilo que Deus criou, porque aquilo que Deus criou fala da parte de Deus. Prestem atenção, olhem para a figueira, em toda a sua majestade, em toda a sua grandeza, em todo o seu esplendor, mas olhem também todas as árvores. Olhe o menor dos arbustos, olhe para a sequoia gigante, olhe para todas as árvores. Verso 30, quando veem que começam a brotar, quando vocês observam que as folhas surgem, vocês mesmos, homens comuns, homens que têm caminhado comigo, sabem que o verão está próximo. Vocês percebem a mudança de estação. Vocês percebem que um ciclo está se encerrando para que se inicie outro ciclo. 31. Assim também, do mesmo modo, da mesma forma como na natureza, preste atenção no que Jesus fala, quando virem acontecer essas coisas, que coisas? Nós veremos já. Saibam que o reino de Deus está próximo. Queridos, Jesus está convidando os seus discípulos a perceberem a sua volta através de sinais, através de aspectos em diferentes
áreas da sociedade, da vida, que demonstram que o ciclo deste mundo está se encerrando. Que sinais são esses? Voltemos um pouquinho dos versos 5 ao 8 e vejamos um primeiro sinal, que é o engano religioso. Preste atenção. Versos 5 a 8. Alguns falavam a respeito do templo, como estava adornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus falando aos seus discípulos que apontaram para a beleza do templo. E aí eles perguntaram a Jesus, verso 7, mestre, quando será isto? Que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? Que Jesus, apontando especificamente para o templo, ele responde: tenham cuidado para não serem enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles. Irmãos, nós precisamos observar que um dos sinais de que o tempo da vinda do Senhor está próximo é o engano religioso. Falsos mestres se acumulando aos montes, proferindo heresias, a ponto de enganar aqueles que fazem parte do povo de Deus. Falsos profetas, dizendo, eis aqui aquele que fala em nome do Senhor, proclamando sem autoridade alguma, palavras que massageiam ao coração, que é enganoso, e seduzindo a tantos, fazendo com que estes caminhem, caminhos que não são propostos por Deus. Quanto tempo nós temos visto, queridos, pessoas falando que são o próprio Cristo. Esses ainda não tantos dão crédito. Mas quantos que nós já temos visto tentando marcar horário para a volta de Jesus? Quanto que nós temos visto querendo dizer, é agora. Quantos que nós temos visto querendo enganar o povo de Deus, falando em nome do Senhor, sem ser do Senhor. Meus irmãos, com o advento da internet, cada vez mais esta realidade está clara. Muitos têm vindo para enganar o povo de Deus, pregando um falso evangelho. Mas o evangelho verdadeiro diz tão e somente: arrependa-se e creia em Cristo. Que passar disso, meus irmãos, procede do maligno. E note que interessante, nós falando de sinais. Estes sinais, como o engano religioso, são sinais que estão muito presentes agora e cada dia mais, mas não só agora. Sinais que já vêm presentes desde os tempos da igreja primitiva, onde os judaizantes diziam, vocês têm que circuncidar. Lembram de Gálatas, que nós vamos terminar ainda a exposição? Vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar a dieta, vocês têm que guardar os dias, o calendário, senão vocês não podem ser salvos. Ainda temos aqueles que diziam, não, isso nos tempos do Novo Testamento, Jesus não veio em carne, Jesus se materializou. Ou outros, não, ele não é Deus, é um homem comum muito elevado, mas não é Deus. E várias heresias, como a compra, como a venda de indulgências no decorrer da história, como marcar data para Jesus, para a volta de Jesus. Tanto engano e tantas pessoas seguindo o engano. Atualmente, teologia da prosperidade, teologia do coaching. Atualmente você é o centro do coração de Jesus. Atualmente você é o ponto fraco de Deus, estão dizendo.
como se Deus tivesse ponto fraco. Meus irmãos, observem as folhas, observem a figueira e todas as outras árvores. Percebam que quando começam a crescer as folhas, o verão está próximo. Cada dia mais, queridos. Nossas igrejas, e eu estou falando de igrejas batistas, a convenção, estão aderindo ao liberalismo teológico. A palavra de Deus infalível, inerrante e imutável. Alguns estão dizendo que precisa ser atualizada. Alguns estão dizendo que tem coisas que era só para o contexto no qual ela foi escrita. Tirando o texto do contexto para dizer isso, obviamente, segundo sua própria conveniência. E com isso, criam uma teologia aonde Jesus veio para fazer justiça social, não para salvar o pecador que está indo para o inferno, que não tem salvação, a não ser que Deus o salve. Meus irmãos, abramos os nossos olhos e olhemos os sinais. Primeiro, engano religioso. Segundo sinal, multiplicação da violência. 9 e 10. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, versículos 9 e 10 do 21. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Guerras, rumores de guerra, nação contra nação, povo contra povo, pessoas brigando por causas menores, polarizações, extremismos. Tudo isso, queridos irmãos, sinal de que o Senhor está perto. Aqui é muito interessante nós olharmos para o verso 9, onde Jesus fala: mas o fim não será logo. Talvez dando uma impressão de que nós não devamos aguardar para já a volta de Jesus. E a ideia não é essa. A ideia de Jesus aqui é que nós prestemos atenção, que nós estejamos vigilantes, atentos, porque quando estas coisas estiverem acontecendo, tempo após tempo, ciclo após ciclo, elas vão acontecer com maior intensidade e com maior frequência. E isso é sinal de que o fim se aproxima. Ainda não é o fim, diz o texto lá em Mateus 24, no sermão correlato que o evangelista registra. Mas se aproxima. O reino está próximo. A manifestação do Senhor está próxima. Se não a vinda dele, o dia em que ele nos chamar para prestar contas diante dele, o dia em que cada um fechar seus olhos e depois num abrir e fechar de olhos estiver diante do Senhor. Este dia chega. Este dia é mais breve do que nós imaginamos. Nós não sabemos se daqui 20, 30 anos, nós não sabemos se será nessa noite. Eu não sei se eu estou pregando aqui e o Senhor permitirá que eu tenha um ataque do coração e caia duro nesse chão aqui. Mas é fato que os sinais estão mostrando que o tempo se aproxima. Segundo sinal é a multiplicação da violência. Terceiro sinal, catástrofes naturais. Verso 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos dos céus. Preste atenção, queridos. Coisas que acontecem sempre e sempre aconteceram, mas tem acontecido mais.
Anos 2000. Anos 2000, teve uma musiquinha de carnaval, se eu não me engano, que a Cláudia Leite lançou. Que falava: Brasil não tem terremoto, Brasil não tem furacão, alguma coisa assim, não sei a letra certa. Não tinha, né? Terra tremeu aqui em Monte Alto esses tempos, aqui Pirangi. Furacão ainda não, mas ciclone extratropical varrendo a região sul do Brasil. Já vimos, já presenciamos. Sinais, queridos. Só no nosso país. Imagine no globo todo. Pandemia, coronavírus. Só o coronavírus? Não. Quantas pessoas vocês têm conhecido a mais com saúde que têm precisado tirar os rins? Pessoas que nunca tiveram problema renal. Quantas pessoas você tem conhecido a mais, com mais frequência, novas, jovens, com relativa saúde, tendo problema cardíaco, problema circulatório? Sinais. Sem conspiracionismo, sem querer dizer que uma coisa causou, outra coisa causou. Sinais de Deus, voz de Deus dizendo: o tempo está próximo, arrependa-se, volte-se para Cristo. Fome. Quem aqui faz compra? Quem aqui faz supermercado? Tá barato, né? Não tá, né? Tá cada dia mais difícil. Graças a Deus tem nos sustentado, mas haverá tempos de fome, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado, cada vez mais o Senhor falando a todos: eis que estou à porta e bato. Falando da sua igreja: eis que estou à porta e bato. Quarto sinal, intensificação da perseguição. Preste atenção, verso 12: antes, porém, de todas estas coisas. Ora, antes do engano religioso começar, antes das guerras e rumores de guerras, da multiplicação da violência, antes das catástrofes naturais se intensificarem, perseguição. Antes de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Aqui Jesus falando especificamente para os discípulos, para os apóstolos, que sofreriam uma perseguição intensa logo em seguida à ascensão de Jesus. E nós vemos o ápice dessa perseguição com o apedrejamento de Estevão lá em Atos dos Apóstolos, onde Estevão é apedrejado sob o olhar de uma testemunha muito conhecida de cada um de nós, o hoje conhecido apóstolo Paulo, então Saulo de Tarso, homem que perseguia, que tinha autoridade para perseguir a igreja, para perseguir os cristãos. De modo que Jesus fala aqui que o primeiro sinal da volta dele ser iminente e poder ser aguardada é a perseguição. Irmão, se nós lermos as cartas, se nós lermos o conteúdo de Paulo, de Pedro, de João, eles tinham intensa expectativa de que o Senhor já voltasse, para aqueles tempos deles, para aquela igreja, se não com eles em vida, numa geração próxima. Eles já esperavam, eles já ansiavam por isso, porque já havia os sinais. A pergunta que o Senhor faz a cada um de nós é: nós temos ansiado? Nós temos desejado? Nós temos essa expectativa, meus irmãos? O Senhor clama à igreja: olhe os sinais, preste atenção. Não é hora de desespero, é hora de fé, é hora de confiança, porque estes sinais, os sinais da volta de Cristo, eles têm finalidade. Não é à toa que existem os sinais, eles têm propósito,
Primeiro propósito, a pregação do Evangelho. Olha o verso 13. Isto acontecerá para que vocês deem testemunho, para que vocês falem de mim, para que vocês proclamem o Evangelho àquele descrente, àquele que está perdido. Meus irmãos, os sinais estão aí para nós anunciarmos que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é a única esperança, que somente nele consiste a salvação de Deus. Para darmos testemunho, não de que nós somos bons, não de que nós somos melhores, mas de que um dia, por sua maravilhosa graça, o Senhor nos tomou em suas mãos e trocou-nos o coração, tirando o coração de pedra e colocando no lugar um coração de carne. Nos feriu e nos fez dele, nos redimiu, nos salvou, mudou a disposição da nossa mente, de modo que, como Paulo diz em Efésios 2:1, Cristo vos vivificou, estando vós ainda mortos em vossas transgressões e pecados. Propósito, pregação do Evangelho. Os sinais da volta de Cristo clamam para que preguemos, para que anunciemos. Segundo propósito, confiança em Deus. Versos 14 e 15. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Ah, mas e se eu responder isso, vai acontecer aquilo. Se eu responder aquilo outro, vai acontecer outra coisa. Não. Tomem a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu Jesus, lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. A nossa garantia de êxito nos tempos do fim está no próprio Senhor. Se nós somos dele, meus irmãos, nós podemos confiar, nós podemos perseverar, ainda que tenha consequências e negativas. A promessa do Senhor é que Ele próprio irá nos blindar dessas consequências. Ele vai nos orientar, Ele vai nos guiar. E os nossos opositores, os opositores do Evangelho, eles não poderão resistir e nem contradizer no nosso momento de aperto. Propósito dos sinais, que aumentemos a nossa confiança em Deus. Terceiro propósito, separação do joio e do trigo. É nesse tempo que começará o joio e o trigo a ser separado. Versos 16 e 17. Vocês serão entregues até por, preste atenção, pais, por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês, eles próprios. Pais, parentes, irmãos e amigos. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. A igreja não é querida. O servo de Deus não é querido. Ninguém ama o servo de Deus. Ao contrário, ódio é o que está prometido aqui. E quanto mais se achega o tempo da vinda do Senhor, mais esses sinais se intensificam. Mas preste atenção. Pessoas próximas é que serão as traidoras. Prova, Judas, um dos 12, foi o filho da perdição. Ele andou 3 anos com Cristo, assim como os outros 11. Ele comeu na mesa do Senhor, assim como os outros. Ele partiu do mesmo pão, bebeu do mesmo cálice. De dentro da igreja, queridos, haverá pessoas que entregarão os servos de Deus, que se oporão à verdade. O apóstolo Paulo vai dizer
Na sua segunda carta a Timóteo, que chegaria um tempo, esse tempo está chegando ou já chegou, em que muitos, ouvindo a verdade, sentiriam coceira nos ouvidos, e abandonando a sã doutrina, abraçariam mestres para si mesmos, segundo seus próprios desígnios, segundo seus próprios desejos. O evangelho, queridos, de muitos, se tornou uma questão de gosto ou não gosto. Eu não gosto do louvor tal porque é muito velho, não gosto de igreja tal porque é muito tradicional, não gosto de igreja tal porque grita demais. A mensagem do pastor é muito comprida, mas eu posso ficar num estádio de futebol gritando por 2 horas seguidas pelo meu time. Não posso assistir uma pregação de 50 minutos. Mas no estádio de futebol eu posso gritar por 2 horas. Aí não demora. Culto demora. Culto de ceia, nossa, às vezes passa 15 minutos do horário. Mas é um culto muito demorado. 1h45. Olha, mais que uma partida de futebol, gente. Uma partida de futebol com um tempo de prorrogação comprido. Meus irmãos, voltando aqui à questão. O propósito, queridos, desses sinais é que a própria igreja, que aqueles próprios que estão dentro da igreja, mas não são igreja, sejam revelados. E os irmãos têm visto essas cadeiras vazias. Os irmãos têm visto todo o trabalho, toda a insistência, toda a pregação, visitas, mensagens. Vamos, vem um dia, falta 3. Meus irmãos, sinais dos tempos. Sinais dos tempos que estão revelando quem pertence e quem não pertence. Saiu da igreja para ir para outra igreja. Não é isso mais que está acontecendo. Tempos de apostasia. Quarto, propósito dos sinais. Espírito perseverante. Versos 18 e 19. Presta atenção no que Jesus fala como é bom agora. Mas não se perderá um fio de cabelo da cabeça de vocês. Ainda que toquem, não fará efeito. É pela perseverança que vocês ganharão a alma. Ou seja, é quando nós perseveramos, é quando nós nos mantemos de pé, mesmo que todas as circunstâncias clamem para que façamos o contrário, que nós estamos provando para todos ao nosso redor quem é o nosso Senhor, que nós pertencemos a Cristo. Meus irmãos, que nós possamos ter tudo isso na nossa mente e no nosso coração e estar atentos aos sinais. Temos um quinto sinal ainda dos tempos aqui, do verso 20 ao 24, juízo de Deus sobre Israel. Presta atenção. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem da Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. E das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Jerusalém, aqui, Israel, capital de Israel, centro da adoração, centro da revelação de Deus até a vinda do Senhor. Veio o Senhor Jesus, veio para ser morto em Jerusalém pelo próprio povo judeu, na mão dos próprios judeus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Do que Jesus está falando aqui? Está falando de um juízo de Deus sobre Jerusalém.
por não reconhecerem o Senhor, viria um tempo e muito tempo de devastação, de perseguição sobre a etnia israelita. Preste atenção. Jesus imediatamente está apontando aqui para quando? Para cerca de 40 anos depois da sua morte. A queda de Jerusalém, a queda do templo, no ano 70 depois de Cristo. E aí eu pergunto aos irmãos, depois desse tempo houve a dispersão dos judeus, conhecido como segunda diáspora nos livros de história. Quando que Israel voltou a ter um lar com tranquilidade? Nunca mais. Temos a implantação do Estado de Israel recente, mas não tem nada a ver com o povo de Israel. Os israelitas verdadeiros, os judeus verdadeiros, eles estão espalhados, eles estão dispersos, e mais, são odiados. Ninguém gosta dos judeus, ninguém gosta dos israelitas. O mundo persegue. O mundo, etnicamente, persegue a Israel, assim como espiritualmente persegue a igreja. Jesus está falando aqui de outro sinal, o juízo de Deus sobre Israel. Enquanto Israel estiver sofrendo, estiver em dificuldade, enquanto Israel não for estabelecida, e aí não podemos dizer se estabelecerá, se não se estabelecerá novamente, se reconhecerá o Senhor, se não reconhecerá o Senhor, a palavra indica que haverá o despertamento de judeus nos últimos tempos. Algum despertamento em algum nível de judeus. Mas o que Jesus está falando aqui é que até que se completem o tempo dos gentios, tempo da igreja entre os que não são judeus crescer, e ainda estamos neste tempo, Jerusalém será pisada pelos inimigos, por eles. Juízo de Deus sobre Israel. Por fim, queridos, sinais. Quais sinais Jesus está falando que mostram a sua volta? Sinais cósmicos. Versos 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Aqui Apocalipse fala muito melhor desses sinais, mas estamos falando de vários sinais aqui. Sinais nos céus, questão da lua, do próprio céu se enrolando, sinais cosmológicos, cósmicos, sinais nos céus. Mais um sinal da volta de Jesus. Mas o mais importante que nós temos que ter em mente está no verso 27. Todos esses sinais têm um fim. Eles têm uma finalidade. Então, verão com os olhos o Filho do Homem, Jesus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Pode haver sofrimento, queridos, pode haver perseguição, pode haver luta, sangue, suor e lágrimas, mas no final nós veremos o nosso Senhor vindo em grande poder e glória sobre as nuvens. E nós que pertencemos a Ele seremos reunidos dos quatro cantos da terra e seremos levados com Ele, com corpos refeitos, à semelhança do corpo glorificado dele, para viver num lugar de paz, de esperança, a Nova Jerusalém. Todos os sinais têm um fim, mas os sinais mostram que Jesus está voltando. Esse é o primeiro tópico da nossa mensagem. Segundo, os tempos mostram que Jesus está voltando. Primeiro, sinais.
Agora, os tempos. Os tempos mostram que Jesus está voltando. Versos 30 a 32. Quando vem que começa a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o reino está próximo, que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus está apontando para os seus discípulos e falando: prestem atenção, fiquem atentos. Vocês vão ver tudo isso, vocês mesmos que estão aqui andando comigo, vão ver todas essas coisas acontecendo. E por estarem vendo todas essas coisas acontecendo, alimentem o meu povo, ensinem o meu povo, proclamem ao meu povo que eu estou à porta e bato. Falem de mim para o meu povo, instruam o meu povo segundo a retidão e prestem atenção, porque a qualquer momento eu poderei voltar. E aí nós precisamos pensar de duas formas. Os tempos mostram que Jesus está voltando, em primeiro lugar, para terror de alguns. Alguns ficam aterrorizados, como nós vemos do verso 25 ao 27, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Muitos se aterrorizam em ver isso, muitos ficam desesperados porque não têm suas vidas pautadas na segurança da obra de Cristo, que foi entregue, que foi pendurado num madeiro, que tomou as dores dos seus no nosso lugar, e que ressuscitou e está vivo à destra do Pai, aguardando o som da última trombeta, para que reúna a sua igreja. E também, queridos, em segundo lugar, os tempos mostram que Jesus está voltando para a alegria de outros. Verso 28, olha o que Jesus vai falar sobre a sua volta. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, fiquem de cabeça erguida. Por que a gente deve ficar de cabeça erguida? Porque nós devemos nos alegrar com estes sinais, porque a nossa redenção se aproxima. A palavra redenção, queridos, tem a ver com a ideia de resgate. Nós éramos escravos, nós éramos vendidos ao poder das trevas, ao poder do pecado. Mas veio Jesus e Ele pagou, Ele ofereceu a sua vida como pagamento pelo nosso resgate. Ele nos resgatou, Ele nos redimiu. Nele nós temos redenção. Nós somos resgatados das trevas e trazidos para o reino da sua maravilhosa luz. Quando nós cremos, queridos, nós já somos redimidos, somos resgatados. Mas quando o Senhor vem, essa redenção ela é consumada. E nós seremos feitos segundo o nosso Senhor, segundo a imagem dele. Será refeito o plano original. Seremos parecidos com ele, tanto em caráter quanto no aspecto físico. Um corpo que não se deteriorará, um corpo que não experimentará mais a corrupção, um espírito que não pecará, porque não haverá mais pecado. Meus irmãos, quando estas coisas, estes sinais, estes tempos mostrarem que Jesus está voltando, devemos nos alegrar. Se somos verdadeiramente crentes, devemos ter grande expectativa, ficar de cabeça erguida. A redenção está próxima. A redenção está próxima. E graças a Deus por isso. Então, o segundo ponto da mensagem: os tempos mostram que Jesus está voltando. Primeiro, sinais mostram que Jesus está voltando. Segundo, os tempos mostram que Jesus está voltando. Agora, o terceiro ponto da mensagem: a palavra de Deus mostra que Jesus está voltando.
Versos 32 e 33. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E a própria Bíblia nos mostra disso. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo passará. Esse tempo, essas dificuldades, essas dores. Mas aquilo que o Senhor declarou, aquilo que Ele proclamou, jamais passará. Tem peso eterno, faz parte do plano, faz parte daquilo que o Senhor determinou como sua vontade para cada um de nós. Em primeiro lugar, temos que ter em mente, como já disse, desde o primeiro século existe engano religioso. Em segundo lugar, desde o primeiro século existe multiplicação da violência. Em terceiro lugar, desde o primeiro século nós vemos catástrofes naturais cada vez mais intensas. Quarto, desde o primeiro século os crentes são perseguidos. Quinto, desde o primeiro século Israel está sob o juízo de Deus. Tudo isso vem acontecendo desde os tempos de Jesus e a palavra é prova disso. Então Jesus está demorando, alguns podem pensar. Vai voltar logo? Não. Está tudo bem para a nossa geração pode descansar porque não vai ser agora. Eu ouço falar desde o tempo da minha avó que Jesus vai voltar, Jesus não voltou até agora. Presta atenção. 2 Pedro 3, do 11 ao 13, do 8 ao 10. 2 Pedro 3, do 8 ao 10. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor é atemporal, Ele está apartado do tempo, Ele é eterno. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorado. Pelo contrário, Ele é paciente com o mundo lá fora, com o ímpio. Ele é paciente com vocês, igreja, crentes, não querendo que nenhum de vocês, crentes, igreja, se perca, pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Enquanto todos os crentes não chegarem ao arrependimento, o arrependimento salvífico, o Senhor retém a sua volta. Porém, o dia do Senhor, preste atenção, virá como um ladrão, virá de surpresa, ninguém espera, ninguém sabe. Naquele dia, quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, e também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Está demorando, mas vai acontecer. Não voltou ainda por nossa causa. Nós precisamos caminhar em arrependimento para que o Senhor volte, tendo todos os seus na condição que devem estar, para se chegar diante dele. Aí alguns podem falar, eu estou perdido então. Vai ser muito difícil suportar. Verso 11 a 13, aí de 2 Pedro 3. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de que jeito? De maneira santa e piedosa, esperando e, olha esse termo, apressando a vinda do dia de Deus. Não que Deus antecipará o dia da volta de Jesus, mas que nós viveremos, como igreja, vivendo em santidade, viveremos como se desejássemos que o dia fosse hoje, apressando a vinda de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Próximo versículo. Nós, porém, a igreja, os crentes, segundo a promessa de qualquer um, não, de Deus,
esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, nos quais Deus está, a justiça habita lá. Os sinais, os tempos e a palavra de Deus mostram que Jesus está voltando. Aí fica uma pergunta, e aqui nós estamos caminhando para o final já. Como que eu devo viver se Jesus está voltando? Qual deve ser a minha postura? Quais devem ser as minhas atitudes? Jesus mesmo aqui vai deixar alguns desafios, 3 desafios para a igreja, para estes tempos próximos da sua volta. Preste atenção, 3 desafios. Primeiro desafio: fuja do mundanismo. Versículos 34 e 35 de Lucas 21. Lucas 21, do 34 ao 35. Projeta para mim, Daiane, por favor. Lucas 21, 34 e 35. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências do quê? Da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha. Tenham cuidado para o coração, e aqui coração não é o coração que faz bum bum, não é as emoções. Aqui coração é o centro do ser humano, o centro da existência humana. Tome cuidado para que vocês não fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia. Ah, mas eu não frequento orgia. Da embriaguez. Ah, mas eu não bebo. Das preocupações deste mundo. Será que eu vou comer amanhã? Ah, e a minha doença? Será que Deus não vai me curar? Preocupações deste mundo. Não quer dizer que não devamos nos preocupar, quer dizer que não devemos ficar envolvidos com as preocupações. Porque o que acontece? Quando estamos envolvidos com as coisas do mundo, pode ser que o dia do Senhor venha sobre nós repentinamente. Nós sabemos que vem, não é surpresa para nós quando vier. E como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Todos. Não vai ter um que vai escapar. Devemos estar atentos e fugir do mundanismo. Fuja do mundanismo. Primeiro desafio. Segundo desafio: ame a Deus e deseje a volta do Senhor. Ainda que nesses versos 34 e 35, o Senhor fala no aspecto negativo. Tenham cuidado, mas nós podemos pensar no aspecto positivo. Se nós sabemos que devemos ter cuidado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, se nós sabemos que nós devemos tomar cuidado para que aquele dia não venha sobre nós repentinamente, nós temos condições de agir de forma proativa. Se coloque de joelhos diante do Senhor. Clame pela sua presença. Clame para que Ele te faça cheio do Espírito Santo. Para que Ele te abasteça de poder, de autoridade nesses dias tão duros que vêm sobre nós. Conheça a Deus pela sua palavra. Aperfeiçoe-se no seu conhecimento de Deus. Ame a Deus. E mais, tendo essa atitude, deseje que Ele venha. Porque tudo isso, queridos, está acontecendo para mostrar para nós que Ele está às portas e bate. Segundo desafio: ame a Deus e deseje a volta do Senhor. Terceiro e último desafio: tenha discernimento e seja uma pessoa de oração. Verso 36. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. 2 motivos de oração aqui: orando para escapar dessas coisas, e orando para estar de pé no dia da vinda do Filho do Homem, na presença do Filho do Homem.
Jesus fala aqui de capacidade, capacidade essa que nenhum de nós tem, meus irmãos. Nós não temos a capacidade de resistir aos sinais, nós não temos a capacidade de estar de pé diante do Senhor. Mas Ele nos dá essa capacidade. É Ele que nos fará vencer. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. A ideia do Senhor é que, desejando a sua volta, discernindo os tempos, nós nos coloquemos em oração. Falar com o Senhor, relacionar com o Senhor. Terceiro lugar, terceiro desafio, tenha discernimento e seja uma pessoa de oração. E eu concluo, queridos, perguntando mais uma vez: de que lado que você está? A quem você pertence? Você está do lado daqueles que desejam a volta do Senhor? Ou está do lado daqueles que se colocam em desespero, vendo estes sinais? Aos primeiros, aos que desejam a volta do Senhor, a mensagem de Deus nessa noite é: perseverem. Perseverem com todas as suas forças, mas não só com as suas forças, principalmente com as forças que Deus te dá, se você as buscar. Agora, se você pertence ao segundo grupo, aos que se desesperam, a mensagem de Deus nessa noite para você é que você busque arrependimento em Cristo. Arrependa-se do seu pecado, se achegue a Cristo, porque você nunca será justo como Deus exige, mas o Rei da Justiça, Jesus, tem poder para te fazer justo diante de Deus. Busque em Jesus. Que possa vir, querido, segundo as misericórdias de Deus, essa nova estação, este novo tempo. O outono, não. Novo céu, nova terra, onde nós vamos encerrar esta mensagem, meus irmãos, com a visão de João, lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, do 1 ao 7. Preste atenção quão maravilhoso é aquilo que nos aguarda e nos espera após a vinda do Senhor. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Mas cabe a nós ainda um último alerta. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Encerro perguntando: de que lado você está? Dos que vivem ou dos que perecem? Há um lado melhor. Escolha estar deste lado hoje, porque Jesus está voltando. Oremos.
Deus amado, nós louvamos a Ti, Senhor, e engrandecemos ao Teu santo nome, gratos, meu Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor, por Tua maravilhosa graça. Deus, tem misericórdia de nós. Deus, tem piedade, compaixão deste Teu povo, porque nós, meu Pai, muitas vezes nos apartamos da verdade, porque nós, meu Pai, muitas vezes vivemos muito mais para nós mesmos do que para o Senhor. São sim, Senhor, difíceis os dias nos quais nós estamos vivendo. São dias de dores, Senhor. Mas o Senhor diz para nós que nos alegremos, porque é chegado o reino. Que possamos, Pai, todos os dias das nossas vidas nos alegrar, porque cada sinal, cada tempo manifesto e cada promessa da Tua palavra nos mostram, Pai, que o dia está próximo. Nos mantém firmes, nos mantém fiéis, nos mantém perseverantes, para que experimentemos, Senhor, a bondade do Senhor manifesta na Nova Jerusalém, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, vamos